Eu fui conselheiro federal da OAB, que é o órgão máximo da OAB. Fui conselheiro nacional do Ministério Público, que é o órgão máximo do Ministério Público. E hoje estou como conselheiro nacional de Justiça, que é o órgão máximo da magistratura. Porque a advocacia é a defesa da cidadania. O advogado é a voz da sociedade civil. Quanto menos ações fiscais, execuções fiscais foram interpostas, mas aumentou a arrecadação. Senhoras e senhores, vamos lá. Grande entrevista hoje. Uma grande entrevista logo após uma grande entrevista. Na sexta-feira a gente entrevistou em seu gabinete o ministro Ribeiro Dantas e hoje entrevistando aqui uma outra autoridade, que é o Rodrigo Badaró, um cara que foi conselheiro federal, foi conselheiro do CNMP, é conselheiro do CNJ, talvez um dos poucos, eu não tenho esse dado para falar sem cravar, mas que eu conheço o único cara que já ocupou o conselho máximo de todos os entes da justiça, um grande advogado, militante, que a vida inteira atuou na advocacia empresarial, advogou para grandes empresas, Microsoft, outras tantas gigantes aí do mundo. E nós vamos conhecer um pouco da trajetória desse cara hoje, entender um pouco como é que ele pensa, como é que ele projetou a carreira dele. É um cara muito especial e vai ser de grande valia para vocês aprender com a trajetória dele. Rodrigão, obrigado pela presença, honrado te receber, que bom que deu certo. O André, a alegria é toda minha estar aqui no Mind Jus, que é um projeto que eu já venho acompanhando, então parabéns aí pela propagação das questões positivas do direito, da justiça, dos negócios, né? Eu sempre acompanho aí vocês, é uma alegria estar aqui nessa manhã de quarta-feira. E conte comigo aí para a gente bater um papo interessante para advogados, para estudantes de direito. E realmente eu tenho uma trajetória que eu me orgulho muito. E a paixão pelo direito é que acabou me movendo aí para essa, não só a esfera do dia a dia do direito, mas da participação desses conselhos. Então sempre foi um sonho. Você projetou isso, assim, eu gostaria desde o início ou não? Acabou, André, que eu vim de uma família de 3 gerações de políticos. Então fui criado num seio político. Mas por mais que eu tenha participado quando jovem da política estudantil, na faculdade, participei do diretório acadêmico, participei naqueles debates, naqueles grandes encontros na Uni, né, também. Então, sou de uma época que a gente ia para o estádio dialogar questões políticas, não tinha internet, não tinha esse dia a dia aí de fake news, de xingamento. As nossas discussões, por mais que fosse direita, esquerda, central, acabava numa mesa de bar, comendo um torresmo, e discutindo e rindo do que foi debatido. Eu formei em Belo Horizonte, na Faculdade Milton Campos, né? Não sou mineiro, por mais que todos acreditem que eu sou. Sou mineiro agora que eu recebi o título de cidadão honorário. Mas eu nasci nos Estados Unidos, né? Fico rindo aí, né? Rindo não, né? Triste com essa confusão Estados Unidos e Brasil. E morei em Brasília há muito tempo, a minha infância foi em Brasília, estudei aqui até em escola pública, na 308, escola classe, estudei no Rosário, vivi muito tempo em Brasília, minha família está aqui desde 1957, meu avô foi um dos fundadores aqui da cidade, meu pai não nasceu aqui em Brasília, porque ele nasceu em 57, não tinha hospital, então ele teve que nascer em Goiânia, mas tem um vínculo muito forte com Minas, porque minha família materna é de Minas, apesar que meu pai e minha mãe se conheceram em Brasília, né? Coisas de Brasília. Um avô era político, o outro era empresário e sempre tive o vínculo aí Minas-Brasília. Que legal. E aí, André, depois da faculdade, feita em Minas, uma faculdade muito boa, que é a Milton Campos, hoje eu tenho 25 anos de formado, saindo desse seio político, eu não quis entrar para a política, até por recomendação familiar. Mas quando a gente tem aí no sangue um DNA que seja, ou viveu grandes debates políticos, eu vivia com grandes políticos dentro de casa, porque eu morei algum tempo com meu avô, que foi político,
a gente começa a ter interesse pelo diálogo, né? Pra entender. E acabou que eu desaguei toda essa vontade política na OAB. Muito legal. Então, Começou a engajar com a AB desde quando, Rodrigo? Quando eu voltei para Brasília para representar um grande escritório empresarial nacional, que chama Azevedo 7 Advogados, que eu me orgulho muito de ter sido sócio lá por 20 anos, é um dos maiores escritórios do Brasil até hoje, e eu vim abrir o escritório aqui em Brasília. E aqui em Brasília eu comecei em 2006, na verdade, foi a primeira, 2005, 2006, a primeira campanha de OAB. Na verdade, acho que foi 2004, que foi a eleição da presidente Stefânia, foi a primeira mulher presidente aqui da OAB-DF, e aí eu me envolvi em virtude que eu tinha uma relação muito próxima com o saudoso presidente da OAB Nacional, que é o Reginaldo Oscar de Castro, hoje falecido. Além da amizade que tinha familiar com meu avô, com meu pai, nós dividíamos um andar do escritório. Então, quando eu montei o escritório, eu tinha metade de um andar e ele era metade do outro andar. Então, foi ele que me arrastou. E aí foram várias eleições e eu virei conselheiro federal com o nosso querido presidente Caputo, em 2009. Legal. Nós entrevistamos aqui o Eduardo Caputo. Muito legal. E você foi conselheiro federal 2 vezes, né? Fui conselheiro federal com Francisco Caputo em 2009. Eu acho que eu fui um dos conselheiros mais novos, porque na época, André, eu tinha 32 anos, 33 Caramba. anos. Hoje eu tenho 49, então fui bem novo conselheiro federal. Muito novo, cara. E aí, depois fui conselheiro federal de novo em 2019. Então foram aí... Mas nunca saí desse debate com a advocacia, porque eu fui diretor do Centro de Estudos Sociedade de Advogados, entendeu? Que é uma instituição muito forte daqueles escritórios empresariais. Então, assim, eu sempre fiquei na militância da advocacia empresarial e discutindo a OAB, disputando a eleição, né, perdendo algumas, ganhando outras. E aí foi a maior experiência que eu tive. Assim, eu recomendo todo mundo a se envolver nas discussões da OAB e em outras, né? Instituto do Advogado, que eu faço membro, Instituto dos Advogados de São Paulo, o IAB eu sou membro. Então, assim, eu acho que é um campo muito fértil, André. Eu gosto de falar porque você conhece inúmeros colegas de todas as áreas. Então, você cria um relacionamento muito forte. E eu brinco que ganhar dinheiro você ganha na advocacia com outros colegas, porque você, às vezes, o cara não tem sua especialidade e te indica, facilita a sua vida para fazer acordo, porque você conhece as pessoas. Então, você cria esse network da sua própria profissão de forma muito profícua. Então, eu lembro quando, eu já tive milhões de pessoas que foram estagiários meus, hoje são grandes advogados. Eu brinco que eu vejo quando eu estou velho, até nas campanhas da OAB ou nas minhas caminhadas, que todo mundo fala, eu trabalhei com você, fui seu advogado, fui seu estagiário. E aí a gente fala, poxa, o tempo passa. E para todos, André, eu recomendei. Cara, se envolva na OAB, não estou falando nem do ponto de vista eleitoral, mas participe das comissões, doe um pouco de tempo para a sua OAB, porque você ganha conhecimento técnico, você ganha relacionamento, você entende a importância da advocacia. Então, eu sempre estimulei participar dos movimentos militantes de OAB e de outros centros de estudos de sociedade de advogados, institutos de advocacia. Então, realmente, eu gosto de estimular esse tipo de participação. Sensacional, Badaró. Queria aproveitar, cara, até como você passou por essas experiências, para colher contigo o seguinte: a gente tem, esse mês passado, nós tivemos 24 milhões de acessos. A advocacia do Brasil todo nos acessa com muita intensidade. E eu queria te perguntar sobre o seguinte, até para o pessoal entender, qual que é o papel da advocacia no CNJ?
que é a importância de ter um advogado, alguém que veio da advocacia ali? Qual que é o papel do CNJ e o papel da advocacia ali dentro? O André, aí eu vou fazer aqui uma... Realmente eu tenho muito orgulho, Deus me abençoou muito, porque eu tive... E aí foi um pouco de de programação, mas foi destino também. Acabou que, como você colocou, talvez eu seja um dos únicos, ou poucos tenha caminhado nessa linha. Eu fui conselheiro federal da OAB, que é o órgão máximo da OAB. Fui conselheiro nacional do Ministério Público, que é o órgão máximo do Ministério Público. E hoje estou como conselheiro nacional de Justiça, que é o órgão máximo da magistratura. Na OAB, obviamente, advogado. No CNMP, eu fui indicado pela advocacia, pela OAB. E no CNJ, eu sou indicado pelo Senado. Ah, que legal. Mas eles brincam lá que eu sou híbrido, porque eu sou do Senado, mas sou também da advocacia. E é uma verdade. Por um vínculo, e por ser advogado de natureza, acabo que, com muito orgulho, e é um orgulho enorme ter sido indicado pelo Senado Federal, acaba que a gente sempre tem um olhar da advocacia, né, por conta de toda essa trajetória. E nesses 3 órgãos, eu sempre tentei imprimir uma visão da advocacia de defesa de prerrogativa, de estímulo à tecnologia, tá? De um olhar para aquele advogado que necessita, né? Assim, atender e votar na linha que a gente sempre pense no final qual é a consequência daquilo para o advogado. Então eu sempre tive em mente o consequencialismo de tudo que eu fiz. Então, assim, toda decisão que eu tomava contra um promotor ou contra um procurador, quando eu estava no CNMP, a gente sempre pensava, poxa, porque a advocacia é a defesa da cidadania, né? É a representação da sociedade civil. Então não dá para você, hoje, afastar os olhos do advogado como cidadão. Porque o cidadão sofrido, ele vai para os braços de quem? Para uma pretensão resistida, como dizia Calamandrei, ou com uma afronta ao seu direito, ou como um abuso de poder, ele vai procurar o advogado. O advogado é a voz da sociedade civil. Então, no Conselho Nacional do Ministério Público, que eu defendi inúmeras pautas, tanto de gênero como de recomendações relacionadas à tecnologia. E, André, eu no CNMP, eu abri várias reclamações disciplinares daqueles abusos dos promotores com advogados no júri. Meu Deus do céu. Ou tratamento em audiência. Né? Por que você acha que isso acontece, Rodrigo? É muito assim, tem muitos advogados que abusam também, né, da sua vocação de tribuno, né, provoca muito o promotor, e tem muito promotor que também extremamente despreparado ou destemperado. A gente teve muito problema no CNMP, eu participei desse debate de forma muito intensa. Deixa eu fazer um testemunho aqui, teve um caso de uma membra nossa aqui, que trabalhou com... que na verdade foi ou não vou saber exatamente que status que é agora, o promotor, de forma muito deselegante, lá no interior de São Paulo, falou que ela estava rebolando ali. Esse caso foi um que eu abri a RD, foi eu que pedi. E veja, eu me lembro bem disso, e a gente não se conhecia, e a gente repercutiu esse vídeo porque ela mandou pra gente. Esse vídeo pegou 1,6 milhão de visualizações, foi um vídeo que repercutiu muito. E aí olha o que aconteceu, um assessor seu... falou com uma pessoa, uma advogada que trabalhava comigo, mas trabalhava com você na época, e me pediu o contato dela, tal, e eu passei para ele, tal, enfim. E aí a coisa aconteceu. Então, vocês nos procuram, não foi ela, e eu achei muito legal, e ela me ligou no dia, ela falou, André, um tal de, acho que era Caio... enfim, um assessor aqui de um advogado, conselho chamado Rodrigo Badarova, entrou em contato comigo. Você conhece? Eu falei, pô, é um grande advogado aqui de Brasília, tal. Mas eu achei muito legal que ela é do interior de São Paulo. Gente, interior de São Paulo, lá uma coisa que seria esquecida, de verdade. E eu achei muito legal que um conselheiro de CNMP, ele foi atrás dela, não foi o contrário. Não foi ela que buscou, ele foi atrás dela. Então, um testemunho aqui que a gente viu. André, isso é legal, porque é o seguinte, o que eu tinha de política no CNMP?
e o Rogério Varela, que foi meu colega, grande representante da ordem também, qualquer afronta contra advogado, a gente pedia uma abertura de reclamação disciplinar. Que legal, cara. Então, não foi só o caso da Rebolada, foi aquele caso que chamaram a advogada de cadela. Também nossa cliente. Foi outro caso. Teve números. Eu acho que eu devo ter aberto mais de 15 RDs quando eu estava no CNMP. Então, de ofício, quando chegava a notícia, eu já pedia para abrir a RD. Obviamente, vários casos, o promotor foi inocentado, outros foi condenado, mas aí tem a instrução probatória, mas eu tinha isso como realmente filosofia. E é importante esse perfil para também não só punir aqueles que fazem algum abuso de poder, mas o que eu gosto de falar, o André, que o mais bonito desses conselhos, porque punir nunca é bom, né? Ninguém gosta de punir. Apesar que é o papel institucional e constitucional do CNMP, do CNJ e da própria OAB. Eu participei de inúmeros julgamentos, porque o Conselho Federal da OAB é o órgão competente para punir infração ética em última instância. Então eu tive a capacidade eu prometi para alguns que eu vou escrever um livro depois, contando dessa experiência do Conselho Federal, do MP e do CNJ. Por quê? Acaba que a gente vê o tanto que esses órgãos são importantes na punição, mas mais o tanto que eles são importantes do poder transformador social. Explico. O tanto que a OAB faz de desenvolvimento, de cuidado com o advogado, as conferências da OAB. Eu fui presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados da OAB. Nós fizemos lançamentos de livro, nós fizemos vários seminários. Teve um seminário que eu fiz lá que a gente tinha mais de 5.000 pessoas participando simultaneamente. Ou seja, isso é o quê? Trazendo educação, trazendo conhecimento para a advocacia. No CNMP é a mesma coisa. Eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente. Então lá você vê como que esses órgãos podem transformar vidas. Então assim, a gente participou de vários lançamentos de livro, orientação para os promotores no Brasil todo, de respeito ao meio ambiente, de propagação das políticas públicas. E no CNJ a gente vê ainda mais o poder transformador do CNJ, que tem inúmeros projetos sociais. Então você vê que esse conselho não se limita a julgar pessoas. Ele tem um papel realmente de promover o bem para a sociedade. Muito legal. Cada um na sua esfera, a advocacia, o MP e o CNJ. Então realmente o mais gratificante de estar nesses conselhos, ou de ter estado, realmente para mim, André, foi ver o poder transformador lá na ponta, lá naquele cara no norte, no nordeste, na floresta, chegar justiça de certa forma, ou orientação, ou conhecimento para aquelas pessoas que precisam. Cara, muito bom. Agora uma vertical aqui que eu queria investigar aqui, Rodrigo, é a seguinte. Você é um cara ligado muito à tecnologia, né? Participou de muitos projetos que envolviam tecnologia, é conselheiro do CNPD, Conselho Nacional de Proteção de Dados. Mais um conselho. Mais um conselho. Eu sei que você advogou para grandes empresas de tecnologia, está sempre envolvido com isso. Queria te perguntar o seguinte, isso foi uma coisa que desde sempre, foi uma coisa que você viu que no meio do caminho era importante, como é que essa vertical surgiu, o que você acha desse nicho? Eu sou da época que a gente checava publicação em jornal, final dessa época. Depois tinha aquelas empresas que entregavam os extratos para a gente colado num papel branco. Então eu sou da época da mudança de abrir o jornal para aquelas empresas que já vendiam o serviço de recortar e te dar uma folha de papel com as publicações com o seu nome. Porque antes a gente tinha que abrir o Diário Oficial, que era um papelão desse tamanho, para procurar. Mas assim, como eu lhe falei, quando eu era estagiário ainda, meu escritório foi um dos pioneiros nas ações de busca e apreensão de pirataria de software. Então, com a lei de software, né, que foi publicada em 98,
e a Lei de Direitos Autorais. Então a gente começou a desenvolver um trabalho para a Business Software Alliance, que é a grande associação mundial de software, com sede em Washington, e a Microsoft, que foi um grande cliente que eu toquei durante muitos anos. Então a gente sempre teve esse envolvimento com a tecnologia. E aí depois disso a gente viu acompanhando, né? Eu participei, olha que engraçado, André, eu fui membro da Comissão Nacional de Tecnologia da Informação em 2002, na OAB Nacional. Meu Deus. E eu participei do debate, a ministra Ellen Grace era presidente supremo, eu e o Alexandre Ateniense, que é uma grande referência, até sugiro depois você convidá-lo aqui, em inteligência artificial e na tecnologia, a gente participou da implementação do processo eletrônico. Então, assim, desde o processo eletrônico eu vim acompanhando esse desenvolvimento. E aí mudou muito, né? Aí veio, participei dentro da OAB de todos esses debates, aí veio, né? Processo eletrônico, aí agora inteligência artificial, que eu participei da criação da recomendação que eu sugiro todos os advogados lerem na OAB Nacional. A gente fez a recomendação nacional aprovado pelo Pleno, e eu era presidente do Observatório de Cibersegurança da OAB. A gente fez a recomendação para a advocacia no uso da inteligência artificial. No Ministério Público, eu fiz a recomendação do uso da inteligência artificial no Ministério Público. Infelizmente, não foi aprovada até hoje. Eu saí de lá, mas deixei a questão pronta, ou seja, eles seriam precursores. E participei da construção da Resolução 615, que regulamenta a uso de inteligência artificial em todo o judiciário brasileiro. Caraca. Que foi muito bem coordenado pelo presidente, na época do grupo de trabalho, que foi o ministro Cueva, e o conselheiro Bandeira, do CNJ, que eu tive a honra de sucedê-lo. E uma curiosidade, Rodrigo, você falou aí da maior associação tal do mundo, Microsoft. Como é que um cliente desse bate a porta, cara? Como é que... mas aí não foi nenhum mérito meu. Aí realmente eu gosto de falar, André, que todo movimento legislativo e de transformação de leis gera novos nichos de negócio. E o Brasil é reflexo disso. Lá atrás, quando houve a privatização, a onda de privatização, foi quando surgiram os grandes escritórios. Então a gente vê aí, Pinheiro Neto já era muito forte, né, já era um escritório empresarial forte, mas com o boom final da década de 80 e de 90, que foram as privatizações, principalmente na década de 90, você vê que todos esses grandes escritórios, Machado Meyer, Matos Filho, as grandes referências, Tosini, e aí eu não vou conseguir listar todos, foram sempre dentro de grandes mudanças regulatórias e estruturantes do Brasil. Então você vê que o Brasil é uma fábrica legislativa, né? A gente produz muita lei, e isso cria sempre grandes oportunidades. E aí eu cito várias. Teve as grandes modificações da estrutura pós-constituição tributária. E aí teve milhões de escritórios, e aí eu cito Léo Krakowiak, Dias de Souza, inúmeros escritórios que revolucionaram com novas teses, sempre após uma modificação legislativa. E a Constituição Federal trouxe inúmeras leis, né, complementares que precisavam regular, né, pós-Constituição, e mudanças de estrutura. E o Brasil não para por aí. Depois teve a lei anticorrupção, né, então vários escritórios se desenvolveram em nicho de trabalho do ponto de vista de compliance, né. Nós tivemos a própria lei de proteção de dados, que inúmeros escritórios se debruçaram e hoje são referência na lei de proteção de dados. Nós tivemos, no âmbito regulatório, na época da criação da ANEEL, da Anatel, regulação do saneamento básico, né, marco regulatório do saneamento. Isso tudo gera grandes nichos para a advocacia. E agora a inteligência artificial. Eu participei do debate do projeto de lei 2338 no Senado Federal, tive a alegria de falar em audiência pública no Senado, e agora está o debate no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Então, que eu acho que no Brasil nunca acaba os nichos de serviço para a advocacia. E eu sou a favor do uso da tecnologia. Então, eu sou de uma visão, André, que a advocacia ela vai seguir
antigamente, André, quanto mais você produzia, mais você cobrava. Hoje a inteligência artificial vai acabar com essa produção em massa. Entendeu? O advogado não vai ser valorizado por essa produção, porque a inteligência artificial, bem feita e bem regulada, ela faz tudo que um advogado júnior faz ou que um estagiário faz. Concordo. Então, acho que quem vai ganhar dinheiro e quem vai aproveitar os grandes nichos é naquelas especializações e naquela ser sênior, entendendo de tecnologia, como domar a inteligência artificial e sabendo decidir estratégias. Muito legal isso aí, cara. E até uma pergunta que eu te faço, Rodrigo, claramente, conversando contigo, dá pra ver que você é um cara antenado e um cara que tem visão de negócio. Então, até esse próprio termo, né, nicho, e isso até é uma coisa que eu vejo demais. Pô, a gente fala com a advocacia do Brasil inteiro e não é comum dizer, né, a advocacia tá saturada, tal, e de fato o volume de advogados é grande. Mas para quem tem essa visão de oportunidades, ao invés de ver dificuldade, vê oportunidade o tempo inteiro. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, como é que se desenvolve uma visão de negócio como a sua? Eu brinco, André, que não só sou eu, não. Acho que eu que advoguei muito tempo e cheguei a coordenar aí mais de 100 advogados sob a minha jurisdição, vamos colocar assim. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu não a minha relação com o escritório foi fantástica, assim, somos amigos até hoje, todos os sócios e tal, mas quando eu desliguei meu e-mail, que eu cuidava de 300 milhões de coisas e abri meu escritório, hoje eu tenho um escritório, eu não posso advogar, né, o escritório está fechado, eu não tenho causa ativa, mas antes de ir para o CNJ eu tinha minha boutique, que era a RBA, Rodrigo Badaró Advocacia. Mas eu sempre brinquei, vários advogados brincam, você vai notar isso, que o advogado ama a advocacia, mas ele sempre reza para o dia para sair da advocacia, que é uma coisa tão maçante, né, que te exige tanta dedicação. Então eu brinco que assim, sempre advogando eu pensei em outros negócios. Então hoje eu sou sócio de um plano de saúde de cachorro, eu sou sócio de uma startup de games, eu sou sócio já fui sócio de empreendimento imobiliário. Então assim, no final acaba que a gente sempre quer falar, poxa, um dia eu vou parar de advogar e eu quero ser empresário. E eu acho que a advocacia caminha para isso, né? Lembrando sempre que a advocacia não é uma atividade mercantil. Então, tem que tomar cuidado para eu tenho um pouco pé atrás daqueles advogados mercantilistas, né, que querem propagar aí, né, o tempo todo, misturar negócio com advocacia. Isso não pode, entendeu? Isso aí, o Código de Ética é muito claro nisso. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? Uma discussão que eu sempre tenho com a turma é o seguinte, veja, você presta um serviço, tem folha de pagamento, você tem cliente, você paga imposto. Cara, essa descrição aqui serve para uma padaria, serve para uma construtora e serve para um escritório de advocacia. E no fim você precisa pagar suas contas, você vive disso. E como que não é uma atividade mercantil? Qual é a sua opinião disso? A gente não pode colocar a advocacia nunca como atividade mercantil, entendeu? Diferente dos Estados Unidos, né? Em outros países ela até serve como... Tem IPO de escritório de advocacia. Mas aqui a gente tem um critério, e aí vem da cultura, né, nossa de civil law, diferente da common law, e vem da cultura nossa de luso mesmo, portuguesa. A gente tem aqui vários critérios, a pessoalidade, né, a liturgia, o respeito ao código de ética, e é diferente, né? A gente é registrado como sociedade civil. Então, assim, eu acho que não pode se mercantilizar a advocacia, tá? Eu acho que é uma mistura que não é adequada culturalmente, socialmente para o Brasil, tá? Apesar que hoje muitos acabam pisam numa linha tênue de mercantilização, tá? Por quê? Usando a tecnologia, às vezes, de forma indevida, entendeu? Então, assim, muitos escritórios às vezes acabam jogando muito para baixo o preço dos honorários, às vezes por necessidade, né? Isso cria uma distância muito grande com muitos outros escritórios. Então acaba que vira uma mercantilização e acaba que no final quem paga o preço disso, André, infelizmente é o cidadão.
Então, assim, por isso que a OAB combate muito as propagandas muito ostensivas, porque tem que se manter um pouco a pessoalidade da advocacia, entendeu? E Rodrigo, o que você acha sobre visão de negócio? Por exemplo, o escritório tem uma meta financeira mesmo. O objetivo do escritório desse ano é faturar 100 mil, 200, 300, 1 milhão. Ter uma meta interna do escritório de clientes que quer atender e tal. O escritório buscar sofisticar a gestão para conseguir organizar bem. Sobre essa visão de negócios aplicada ao escritório. O que você acha sobre isso? Mas isso aí é totalmente... Hoje, quem não fizer isso tá liquidado. Então, assim, quem não usar a tecnologia, igual na época quando lançou o Windows 94, quem não tinha, e todo mundo ainda batia máquina ou usava, assim, quem não se adequar à tecnologia tá fora do mercado. E quem não se ter um administrativo e um financeiro muito forte também tá fora de mercado. Por quê? Eu sou de uma época, André, que a gente cobrava 5x por processo para cuidar. E eu fiz advocacia de massa, eu fiz fiz middle market, eu já fiz de tudo que você imaginar no contencioso e até um pouco de consultivo. Mas assim, você vê que teve uma redução muito grande nos valores de honorários, tá? E é uma mudança engraçada. Por quê? As grandes empresas antigamente, o diretor jurídico cuidava de tudo jurídico. Hoje, para você ter ideia, André, a advocacia está no setor de compras. Entendeu? Então, quem cuida, quem às vezes contrata, virou commodity. Grande parte das teses e tecnologia e teses e advocacia de massa hoje, não é o diretor jurídico mais que cuida, é o diretor financeiro, é o diretor de compras. Então, você virou um produto. Entendeu? Então, assim, você vai ver, eu não sei, hoje que eu estou longe da advocacia de massa há muito tempo, tanto é que eu optei para fazer uma advocacia que é extremamente artesanal, pessoal. Eu tinha, antes de ir para o CNJ, acho que 10, 12 casos só, meus mesmo, e eu tocava pessoalmente, despachava, sustentava. Então, hoje mudou. A diretoria jurídica hoje virou para grandes processos estratégicos. Agora, aquelas ações de consumo, aquelas ações massificadas, ela vai para o financeiro. E o que você acha desse massificado agora com o IA? Aí que entra a questão. Eu acho que daqui a pouco, infelizmente, mas é um caminho sem volta, eu acho que daqui a pouco os próprios jurídicos internos vão começar, usando o IA, não vão nem contratar escritório de advocacia para fazer massa. E é um problema para o judiciário brasileiro que a gente debate no CNJ, André, porque não tem como viver num país que você tem 80 milhões de processos. E com entrada de processo cada vez mais volumosa. E é um absurdo, porque ao mesmo tempo que a tecnologia te traz uma redução em tese de processo, e o próprio juiz usa a inteligência artificial, que é muito preocupante também. Eu escrevi um artigo recentemente, André, que eu denuncio o prompt injection, que são advogados colocando códigos escondidos nas petições iniciais, e aquele juiz preguiçoso que também não checa e usa IA, ele vai ser enganado pelo advogado, porque o advogado vai direcionar a decisão dele. Eu denunciei isso no artigo que foi publicado no Correio Brasiliense, na OAB Nacional, no Conjuro e no Migalhas. Então todo mundo quis publicar o artigo porque foi uma denúncia. Então, o que eu acho? A inteligência artificial, André, ela vai ajudar muito, mas ela também, como eu falei no início, ela vai diminuir o trabalho do advogado. Vai facilitar, de certa forma, mas vai ter muita gente usando a tecnologia para tentar evitar contratações. E aí, onde está a solução disso? Tá? Criar uma forma de diminuir o litígio com consensualidade, entendeu? O CNJ agora conseguiu reduzir mais de 10 milhões de ações, André, e parabenizo o presidente Barroso por isso, ações fiscais. Ou seja, para você ter ideia, mudando poucas normas, por exemplo, exigência de protesto, a gente conseguiu derrubar milhões de ações e várias ações de município, por exemplo, protestando a pessoa, o cara vai lá e paga o imposto, ao invés de ter que entrar com a ação para cobrar o imposto. Então aumentou a arrecadação
e diminuir o processo. Putz. Então, assim, exigindo as qualificações corretas. Então, assim, você vê que poucas medidas conseguem diminuir a litigiosidade. Entendeu? Então, assim, é impressionante isso. Quanto menos ações fiscais, execuções fiscais foram interpostas, mas aumentou a arrecadação. Genial. Então, tem vários... a meta do CNJ hoje é tentar diminuir a litigiosidade, mas sem atrapalhar o direito constitucional de acesso à justiça. Muito legal. É um dilema, mas com a tecnologia e com o debate... vou te dar outro exemplo. A gente está fechando agora no CNJ os conselhos federais, e aí digo Conselho Federal da OAB, de Medicina, Confea e tal, eles respondem por 20% das execuções na Justiça Federal. Olha que loucura. Para cobrar daquele cara que é o ente, né, associado, federado. Então, assim, o CNJ está propondo uma série de medidas para que não haja essa litigiosidade. Então, assim, é inadmissível você pensar... Agora a gente está dialogando também com o INSS, com aqueles grandes litigantes, para ver uma forma de evitar que a pessoa vá à justiça. Resolva antes de ir para a justiça. Totalmente. E é muito bom, né, cara? É bom para o jurisdicionado e é bom para a instituição, né? Claro. É uma via de mão dupla. Muito legal. Rodrigão, dá para ver aqui pela conversa, e a ideia mesmo é passear pela trajetória e ter uma conversa aberta que inspire, que instrua a turma que está do lado de lá. E eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, cara. Imagina que um filho de um amigo que quer se tornar advogado, um amigo empresário, um amigo magistrado, filho, eu quero ser advogado. Para ele falar, ó, quer ser advogado? Você tem que ir lá sentar com o Badaró, que é um cara bem sucedido, um cara experimentado, e pegar uns conselhos com ele. E foi lá, o menino chegou no seu escritório, sentou lá e, pô, Badaró, quero virar advogado, o que você me recomenda? Como é que você ajudaria esse jovem que está começando agora, já está começando nessa era da inteligência artificial? Como é que você ajudaria, o que você recomendaria para esse jovem em termos de planejamento de carreira? Você que passou pela OAB, CNMP, CNJ, advocacia, empreendimento imobiliário, startup, até plano de saúde, pet. Eu sei que tem esse olhar 300. O que você diria para esse advogado? André, primeira coisa, esse advogado ele já vai vir forjado desde a sua infância no uso da tecnologia, diferente da gente. A gente pegou, nossos pais não sabiam nada de tecnologia e tiveram que pegar. A gente pegou, eu pelo menos que tenho 49 anos, eu peguei, né, aquela fase de e-mail era maravilhoso, quando criou e-mail, né, igual eu te falei, Windows 94, Windows 98, a gente depois veio Messenger, e a gente foi daquela geração que eu usei muito fax, mas foi largando o fax, né? Então eu tive que desenvolver. Essa turma aí que vai me procurar, vamos colocar hipoteticamente, ela já chega, não sabe, nunca viu fax, se colocar aqui para frente dela, ela vai assustar, vai achar que é um extraterrestre, né? Que mandou aquela, ou uma coisa de museu. Então ela já vai chegar treinado com tecnologia. Mas aí entra a primeira recomendação. A pessoa se torna preguiçosa com a inteligência artificial. Isso não pode. Para um advogado, eu li muitos livros, né? Eu li os clássicos, eu li aquilo que o professor... Então, se o advogado já no início do curso se acostumar com a inteligência artificial, ele vai ser um advogado que não vai ter conteúdo, tá? Ele vai fingir que conhece alguma coisa e a inteligência artificial traz muita informação equivocada. Então, primeiro conselho, está no primeiro período, leia os livros. Tá? Ah, mas eu preciso usar a inteligência artificial. Usa pouco. Por exemplo, tem uma grande discussão, eu preciso de um resumo para entender melhor, depois que eu li uma parte do livro, ou um livro muito difícil, que ele não entendeu, depois ele pede para a inteligência resumir o livro, que aí com esse resumo ele consegue entender. Então, primeira recomendação, não fiquem dependentes da inteligência artificial, que é um péssimo hábito. Você ficar dependente. Tá? Okay. Segundo conselho, não queira, e é um grande problema da geração aí nova, não queira achar que você, recém-advogado formado, ou no início do curso, você vê aquele seriado Suits, você vai ser aquele cara tomando uma cala, achando que vai virar sócio em 2 anos.
Eu sou da época, André, que eu pegava carro, ônibus, para ir numa cidade do interior, a gente advogava para o Unibanco, eu entrava com a petição, despachava com o juiz, pegava o oficial de justiça, tomava um carro em busca e apreensão, com base no decreto 911, e voltava dirigindo o carro esculhambado para entregar para o banco. Então, eu sou dessa época. Eu sou da época que você carregava pilhas e pilhas de processo no carrinho e dirigia 500 quilômetros para tirar cópia de um processo. Caramba. E não reclamava. Achava aquilo o máximo. Hoje a galera reclama de ter que ir aqui no fórum do TJ, andar, reclama de sair do escritório. Então, assim, não pode ter essa visão, porque depois a advocacia, por mais comodidade que te traga, então eu acho o seguinte, o cara tem que entender que o momento do estágio é o momento dele sentir na pele um pouco de realidades. E dentro dessa realidade, eu sempre aconselho, nos primeiros meses da faculdade, a pessoa optar para algo vinculado ao poder público, tá? Eu acho que a pessoa amadurece, ela vê um lado do balcão. Então eu digo, Defensoria Pública, Ministério Público, estagiar em fórum, vara, eu sempre aconselho ali, depois do segundo período, até o quarto, quinto, ter uma experiência pública, tá? Eu tive essa experiência que foi ótima para mim, que eu fui conciliador do primeiro juizado especial do Brasil. Então eu chegava, carregava pastinha, tentava fazer acordo e tal, e trabalhei no Tribunal de Contas. Então, assim, eu tive uma experiência dentro do sistema de justiça, né? E depois que eu fui para o escritório de advocacia, aí eu acho que lá para o quinto, sexto período, né? Pode ter mudado isso, mas estou colocando dentro da realidade de 5 anos atrás, 4 anos, que eu era sócio de um grande escritório, a pessoa busca um escritório de advocacia, tá? E busque disposto a não ser sócio no outro dia, a não querer ganhar igual advogado, a não ficar reclamando dos horários, tem que chegar com disposição para carregar o piano, faca nos dentes. E aí vá para um escritório, porque até nessa hora, André, eu acho que o cara vai ter uma visão do que ele vai querer. Porque hoje são tantas especialidades. Então, por exemplo, eu nunca fui do criminal, eu nunca assinei uma peça criminal, nunca participei de uma audiência criminal, nunca fiz um júri, nunca sequer li muito qualquer obra criminal. Eu tenho um primo famoso, distante, que é muito querido, um amigo, o Gustavo Badaró, que é um dos maiores professores de processo criminal do Brasil, professor da USP, foi conselheiro federal comigo, é engraçado, tinha 2 Badarós, um do DF e outro de São Paulo. E às vezes as pessoas confundem, falam, professor Badaró, foi, cara, eu não sou professor, já dei até aula. Dei aula, vou dar aula aqui depois que eu quero fazer a propaganda vou dar aula no MBA da USP, de inteligência artificial. Mas aí, no quinto período ali, o cara já vai saber mais ou menos para onde que ele quer ir. Né? Quinto, sexto período. Aí o cara que vai para o criminal, ele tem que tentar um estágio num escritório criminal. Aí tem inúmeros, em Brasília não falta opção, né? O Paulo Emílio Catapreta, Ticiano, o Eduardo Toledo, o Cacai. Aqui é uma safra maravilhosa de grandes mentes de criminalistas. Aí o cara não quer criminal, ele quer família. Poxa, Brasília tem milhões de escritórios renomados de direito de família, de sucessão, de civil. E aqui, a Brasília é um campo tão fértil que aqui o cara quer ir para regulatório. Pô, eu quero mexer com agência, com óleo e gás. O cara vai ter um escritório aqui, acho que tem vários escritórios especialistas em óleo e gás, entendeu? Então, por exemplo, o cara gostou de direito econômico, gostou de regulatório, ele já vai, né, mais pro final, ele vai para o escritório. E aí, nesse escritório, meu amigo, ele pode virar sócio, ele pode virar um advogado que depois abra seu escritório naquela área. E você vê que os grandes advogados nascem de grandes escritórios. Dessas especializações. É natural, um processo natural. A pessoa vai abrindo. Por exemplo, eu fiz tudo no escritório que eu fui sócio, na área de tecnologia, na área de contencioso, e agora eu saí para fazer boutique Tribunal Superior, quando eu puder advogar. Então, é o que eu recomendo. Então, aqui vai ter, lá para o sexto período, você vai para onde seu coração diz que é a sua vocação. Muito bom. Queria pegar um outro conselho contigo, que é uma realidade que às vezes a gente vê aqui. Do advogado,
que já tem 20 anos de carreira, que já tem 30 anos de carreira, só que ele é referência até não ser mais. Porque a coisa vem mudando, é mudança legislativa, é inteligência artificial, é uma leva nova vindo sempre buscando. Às vezes o cara, ou advogada se acomodam ali. Pra esse advogado, que às vezes chega ali pra tipo, Rodrigo, tô vendo você lá dando aula no MBA da USP de IA, caramba, você formou junto comigo há 25 anos atrás e eu tô aqui, não sei o que eu faço, queria te escutar um conselho. O que você diria pra esse cara, Rodrigão? Eu acho que é muito raro isso. Vou explicar por quê. Porque o cara que foi referência, ele sempre vai ter uma história honrada dessa referência que foi. E 90%, pelo menos dos que eu conheço, ele sempre treina alguém. Ele sempre tem um sucessor. Seja aquele estagiário brilhante, seja o filho, seja a filha, seja o aluno, sempre tem um sucessor. É difícil você ver grandes nomes da advocacia morrerem, não no sentido literal, mas morrerem sem ter feito um sucessor. Eu acho muito legal. Difícil, muito difícil. Acho que a recomendação para quem está construindo sua caminhada é cerque-se de gente boa, né? É isso. Sempre eu tive meus tutores, meus exemplos, e eu acho que isso é um ponto importante que você colocou. O advogado que acha que está com 25 anos, acabou de formar, viu um bando de seriado de advocacia, viu um bando de filme de advocacia, comanda IA e acha que é fera, ele está errado. Ele tem que partir do princípio que ele é um humilde aprendiz a vida inteira. Por quê? Tanto na tecnologia, a gente vê muito esse curso da USP, que é inovador, eu já faço a propaganda aqui, eu vou dar aula, eu acho que, salvo engano, é o primeiro MBA de inteligência artificial da USP, vai ser gravado, tá? Eu acredito que eu vou ver lá várias pessoas que também aí, mas que não tem contato com a tecnologia, vai querer ter mais contato com a tecnologia. Muito legal. Então, realmente, eu recomendo muito, a atualização sempre é bem-vinda, mas eu acho que as grandes referências sempre criam aí um sucessor, né? Muito legal. Treinam um sucessor. Rodrigão, caminhando para o final, eu queria te perguntar o seguinte, a gente falou bastante de IA, você falou do MBA agora, queria saber o seguinte, o que você, Rodrigo, usa de IA? Pô, André, eu uso mais GPT mesmo, Gemini, o que você usa mesmo no seu dia a dia, assim, o que é útil do ponto de vista pessoal e até profissional, se for o caso? Eu vou te ser bem sincero, eu quase não uso. Eu falo de IA, eu estudei inúmeros doutrinadores, né, que são poucos, né? Eu leio desde Thomas Kuhn, que foi professor da Universidade de Chicago e escreveu uma obra da estruturação das revoluções científicas, Turing e os chineses que hoje escrevem sobre IA, todos os textos americanos eu recebo, eu leio, só que é o seguinte, eu uso IA mais para fim recreativo, tá, do que para fins de direito propriamente dito. Talvez pela posição que eu esteja, mas o meu gabinete, por exemplo, eu fiz um treinamento de IA com todos do meu gabinete. Muito legal. E estou fazendo uma coisa, uma IA customizada, limitada às questões inerentes ao CNJ, para que o meu gabinete use com segurança quando precisar usar. Mas meu gabinete também usa muito pouco. Até hoje se vocês forem acompanhar depois, eu sigo uma linha mais também, vamos lá, pragmática, como dizia o professor Posner, de votos curtos, né? Apontamentos objetivos, entendeu? Eu falo lá no gabinete que eu não quero que tenha voto com mais de 10 laudas, entendeu? Então, assim, acho que poder de síntese hoje é outro ponto, assim, um advogado que não tem poder de síntese está liquidado, porque hoje ninguém quer ler, ainda mais com IA, ninguém quer ler um memorial de 20 laudas, um parecer de 100 laudas. Então, hoje, uma grande referência que a pessoa pode ter é o poder de síntese. E aí, a inteligência artificial ajuda muito no poder de síntese.
tanto de uma obra sua. Você pode colocar uma obra sua que você escreveu 50 laudas, mas você quer transformar essas 50 laudas em um memorial de 6. Fantástico. Joga na IA. É isso. Nós aqui, a gente fez várias IAs e uma delas foi uma IA de memoriais. O cara pega a peça dele, o advogado joga a peça, ele transforma a peça dele sem acrescentar, sem a peça com aquela linguagem em memoriais, coisa de 40... Ele faz o ajuste fino ali, coisa de 40 minutos. Ontem mesmo eu já estou analisando uma nova startup para ver se eu participo, que é também uma criação de uma IA só para um âmbito de direito e você escolhe lá os nichos. Eu sou advogado, sou juiz, sou promotor. Que legal. E aí tem que ter os filtros todos de segurança, né? Tem que ter o segundo cérebro, né? Hoje tem um, acho que Odyssey, tem vários, tem tanto produto hoje, até para você não cair no Procter Injection, né? Que eu denunciei no artigo. Então hoje você tem que ter uma contra-informação do uso da inteligência artificial. Cara, muito bom. Então, assim, eu acho que é um nicho extremamente interessante, mas eu ainda, eu não sou, porque é muito perigoso, gente, todo mundo sabe, se você colocar lá um caso concreto para a IA te dar a solução. Vai ter viés de alucinação. Hoje tem formas até... Qual que é o nome da... Tem uma IA interessante que você estrutura bem a questão do Claude. Muito bom para estruturar prompts, para você saber perguntar. Que eu brinco, André, que a IA é o gênio da lâmpada. Não sei se foi eu que criei essa expressão. Se você tira o gênio, mas se você não saber fazer o pedido, não adianta. Vai vir errado, né? Então você lembra todas aquelas piadas que tem? Se você não explicar direitinho para o gênio o que você quer. E outra coisa que eu brinco, André, o limite ético e moral tem que ser da pessoa antes de usar a IA. Porque a IA ela não tem um limite ético e moral. Então, quando você testa os limites da IA, e André, a IA vai te entregar algo absurdo, porque ela quer te atender. Então, assim, antes de usar a IA, você olha assim, pelo amor de Deus, pô, eu vou chegar até aonde? Você que tem a ética é milenar. Muito bom. Por que eu vou perguntar isso se eu sei que isso não soa tão bem, ou eu estou ultrapassando meu limite da ética, do código de ética da advocacia ou da própria legislação, entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Muito bom. Meu irmão, para fechar, cara, pô, você foi o cara o único, pelo menos que eu tenho conhecido, que passou por todos esses conselhos. A gente começou falando disso, eu queria finalizar falando disso, te pedindo conselhos que você aprendeu nesses conselhos. Qual conselho que você pode dar para a turma aqui? Maior lição que você aprendeu ali, estando por 2 mandatos no Conselho Federal da OAB? Tem alguma coisa assim marcante? Em todos os conselhos, conselho é um colegiado. Então, primeiro é saber ouvir. Saber entender a representatividade de cada um. E aí no CNMP, como você sabe, tem lá representante do Senado, da Câmara, do Ministério Público, do Supremo. Na OAB, nesse caso, tem a visão de colegas de todos os estados. Cada estado tem uma realidade diferente. Então, entender a realidade do estado, entender a origem daquele parceiro seu, porque o colegiado é um órgão de confiança. Você precisa confiar no seu colegiado. E você precisa, para confiar, entender o porquê da posição daquele colega. Então, muitas vezes o cara vai ter uma posição pró isso ou pró aquilo. Por quê? Por conta da origem dele. Entendeu? Por conta da minha origem do parlamento, eu vou ter um viés menos de autocontenção legislativa ou autocontenção normativa. Às vezes a pessoa que é promotor, ele vai ter uma posição de defesa mais da consequência daquela decisão no MP. E por isso que o Constituinte, quando da Emenda Constitucional 45, criou esse colegiado de forma multilateral. Então, meu conselho é ouvir sempre, entender os dois lados para decidir, óbvio, né? Eu sempre brinco, chega o advogado, ele já te impressiona e te convence. Aí você ouve o tribunal, no caso, ou o Ministério Público, quando eu via, já vem outra versão. Então você vê que é o seguinte, te confundiram. Então aí você tem que saber entender, sempre ouvir os dois lados. Daí a dificuldade de dar decisão inaudita altera parte. Importante você sempre ouvir
os dois lados. É importante você ter humildade. Eu sou da regra que meu gabinete está sempre aberto para todo mundo. Se chegar um cidadão lá, mesmo que não seja advogado, eu vou atender. Eu acho que tem que ter humildade. Eu acho que hoje a arrogância, a prepotência não leva a lugar nenhum. Então a minha filosofia de vida foi: sempre vou ajudar, por mais que eu não consiga ajudar, eu vou tentar orientar de certa forma. Eu vou avisar sempre a forma que eu vou decidir, que eu acho que é uma previsibilidade para aquela pessoa, entendeu? E atender todo mundo. Muito bom, muito bom. Para você que está nos acompanhando aqui, turma, eu sempre digo isso, né? Nossa missão é trazer grandes autoridades, grandes referências para nós, para que você possa aprender com a história dessa pessoa. E que a gente até no começo falava aqui com o Rodrigo falou: André, qual que é o objetivo, assim? Qual vai ser a linha da nossa conversa? Eu falei: meu irmão, o que a gente quer saber é a sua história, porque é o que você fez. E a melhor maneira de aprender contigo é aprender com o seu exemplo. E é esse o nosso objetivo aqui, aprender com o exemplo do Rodrigo e de tantos outros que a gente convida para sentar nessa cadeira. Então você, o que você tem que fazer? Observa as lições, coloque em prática as lições, pega essa nossa conversa aqui, manda para as pessoas que você gosta, aquelas 3, 4, 5, manda para elas. Isso aqui é importante. Pô, a gente tem toda uma estrutura. Rodrigo, eu tô tentando marcar com ele, então deve ter uns 2 meses. Verdade. 2 meses acho que exagero. Mas deve ter um mês e a agenda não batia, a minha não batia, a dele não batia. Pronto, bateu. Hoje estamos aqui cedo gravando. Então, o que é importante? Manda esse negócio para frente. Sua missão é pegar o exemplo, adaptar para a sua realidade e botar aqui a mensagem para frente. Isso é muito importante. Então, faça a sua parte. A gente tá fazendo a nossa aqui. Rodrigo, tô feliz demais com sua presença, cara. E honrado mesmo de ter escutado sua história aqui. Feliz e obrigado pela presença, pelo papo, pelos aprendizados. Muito bom. André, eu que agradeço a sua iniciativa. O Mind Jus vai ter muito sucesso por conta dessa postura realmente com viés de tecnologia, com viés de humildade, com viés de um papo aberto, transparente, e realmente é inovador o formato aqui que vocês estão imprimindo, e eu que tenho a honra aqui de estar podendo, na verdade, não ensinar nada, porque cada um tem sua história de vida, e cada um vai ter sua experiência, tem a experiência dos seus pais, dos seus avós e dos seus colegas, mas aqui, sempre ouvir a experiência dos outros é importante para você conhecer as pessoas e ter uma visão, olhando para o passado, ter uma visão melhor do futuro. Muito bom, muito bom. Rodrigão, valeu, turma, até a próxima.